Pessoal, a partir de agora, nós vamos mergulhar no mundo dos ETFs, que traduzindo para o português seriam fundos negociados em bolsa. Então, primeiro, eu quero dizer que eu acredito muito que essa é uma das melhores formas do investidor comum alcançar o sucesso no mercado financeiro. Os ETFs, eles oferecem uma maneira simples, diversificada e eficiente de você investir em uma ampla gama de ativos, com baixo custo. Então prepare-se para descobrir como esses veículos de investimento podem transformar totalmente sua abordagem financeira, proporcionando crescimento consistente e gerenciamento de risco inteligente. Então aqui nós vamos explorar as vantagens, as estratégias e as melhores práticas para você maximizar seus ganhos com os ETFs. Então vamos lá. Os ETFs, eles são fundos de investimento negociados em bolsa de valores, semelhante a ações. Eles representam uma cesta de ativo, como ações, títulos ou commodities, e eles visam replicar o desempenho de um índice específico, como pode ser, por exemplo, o Ibovespa, aqui no Brasil, ou o S&P 500, lá fora no mercado americano, só como exemplo, tá? Um fundo de investimento, ele é uma carteira composta por diversos ativos que podem ser de uma ou mais categorias, como renda fixa, renda variável, cambial, e ele é administrado por um gestor de alguma instituição financeira. Então, em um fundo de investimento tradicional, você pode aplicar o seu dinheiro, o investidor precisa ali comprar uma cota de participação, portanto, como dono, de parte desse fundo, ele terá rentabilidade ou prejuízo de acordo, com o desempenho dos papéis que compõem aquela carteira. E, obviamente, na mesma proporção da sua cota. Então, apesar dos ETFs serem muito parecidos, semelhantes aí a qualquer outro tipo de fundo de investimento, eles têm várias características diferentes dos fundos de gestão ativas tradicionais. E aqui eu vou falar para vocês algumas vantagens, tá? Que serão muito interessantes para vocês conseguirem entender melhor toda essa dinâmica e as principais diferenças entre esses tipos de fundos e os ETFs. Então agora nós vamos ver aí algumas principais vantagens de investir nos ETFs. São muitas vantagens. A primeira delas é a diversificação. Quando você investe em um ETF, o investidor está ali adquirindo uma participação em uma variedade de ativos. Então ele está automaticamente reduzindo o risco associado a investimentos individuais. A liquidez também é outra grande vantagem de você investir nos ETFs. Como eles são negociados em bolsa de valores, então eles permitem ao investidor comprar e vender cotas facilmente durante o horário do pregão, proporcionando muita flexibilidade. Os ETFs, geralmente, eles possuem a liquidez de D+2. O que seria isso, tá? Quando você vende a sua cota ali, do ETF, o dinheiro fica liberado em 2 dias úteis. Enquanto muitas e muitas vezes nos fundos tradicionais de ações, por exemplo, essa liquidez costuma ser D+30, o que significa que vai demorar 30 dias para o seu dinheiro ficar liberado, caso você saia de um fundo de investimento de ações. E claro, falando de mais algumas vantagens, não tem como nós esquecermos aí dos custos. Geralmente os ETFs têm taxas de administração mais baixas em comparação com o fundo de investimento tradicional, sendo uma opção muito mais econômica e rentável também por questões de custos. E se você quer saber onde cada ETF está investindo o seu dinheiro, é muito fácil e transparente. Os ETFs divulgam diariamente as suas participações, permitindo ao investidor saber exatamente em quais ativos ele está investido. Então, como eu falei, são muitas vantagens. E uma delas que eu vou falar para vocês agora é a respeito da acessibilidade. Os ETFs, eles permitem ao investidor comum acessar setores que poderiam ser inacessíveis de outra forma, como mercados internacionais ou específicos. Então, isso tudo de forma muito simples e viável, tá? E aqui eu quero reforçar sobre uma questão muito importante que pouca gente fala, que é sobre a gestão ativa e do motivo disso ser uma grande vantagem. A grande maioria dos fundos de gestão ativa, ou seja, aqueles que possuem um critério de seleção próprio para investir nos ativos, a maioria deles perdem em performance e em rentabilidade para os fundos de gestão passiva. No longo prazo, existem estudos, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde mostra que mais de 90% dos fundos de gestão ativa não superam os próprios índices de referência. Resumindo, você paga mais caro, para perder ali em rentabilidade, para uma cesta ampla de ativos sem qualquer critério de seleção. E, obviamente, isso não faz sentido, Porém, é mais rentável para todo o sistema, menos para o investidor comum. Já no caso dos ETFs, a maioria são geridos passivamente, buscando replicar a performance de algum índice, o que temos ali, muitas vezes, uma redução de custos e uma performance alinhada ao mercado de referência. Como eu mencionei anteriormente, existe sim
muita facilidade na negociação dos ETFs, por serem semelhantes às ações, eles podem ser comprados e vendidos em tempo real, com preços atualizados ali, oferecendo mais controle sobre as transações. Portanto, depois de eu ter te falado todos esses pontos, eu acho que ficou claro o quanto os ETFs são instrumentos financeiros versáteis e eficientes, sendo uma opção muito atraente para investidor comum e também, claro, para os investidores profissionais. Então vamos conhecer sobre os tipos e classificações disponíveis para investir o seu dinheiro. As possibilidades são muitas, né, como eu falei, afinal os ETFs têm de diversos tipos disponíveis, resultando aí em oportunidades praticamente em todos os tipos de ativos, setores e etc. O primeiro, né, e tipo mais comum de ETF que vocês vão encontrar, são os ETFs de ações, que são gigantes e possuem muita capitalização de mercado de modo geral. Então, é uma infinidade grande de oportunidades de você aproveitar o mercado de ações com a classe de ativos específica de ETFs para isso. Também temos diversas opções para investir, por exemplo, em ETFs de commodities, como o ouro, a prata, o petróleo. E assim, você pode também, né, com um único ETF que você comprar, surfar os movimentos e tendência das commodities no geral. Você também pode investir em títulos de renda fixa através dos ETFs, também chamado de bonde nos Estados Unidos, e é um mercado extremamente seguro e uma das formas de você conseguir receber renda passiva em dólar. Uma outra opção que é bem interessante, que tem muita oportunidade também, são os ETFs internacionais, onde você pode investir de forma simples em outros continentes. E por último, temos aí os ETFs setoriais, onde através da compra de um único ativo, você pode ficar exposto aos diversos setores, como o setor de saúde, setor financeiro, industrial e todos os outros setores, às vezes muito específico, que você consegue investir de forma muito simples através dos ETFs. Agora, depois de explorar os fundamentos e os benefícios desses poderosos instrumentos de investimento, eu espero de verdade ter te ajudado a ter uma compreensão mais clara de como os ETFs podem ser uma ferramenta valiosa para alcançar os seus objetivos financeiros. Na próxima aula, nós vamos dar início ao passo a passo para escolher os ETFs certos, demonstrando as estratégias de investimento e, claro, como que você vai executar tudo isso em operações reais na prática.